hoje nessa semana que está bem conturbada para mim, eu não sei vocês, mas com o tema que a Sueli acabou de falar agora, não é brinquedo não. Nós temos que dar a outra face, a gente tem que ver um inimigo e ver alguma situação que a gente não concorda e a gente tem que ficar junto e a gente tem que baixar a cabeça, se calar, né? Acho que não é fácil para ninguém. Para mim não está sendo muito fácil. Ver várias situações, essa semana, né? Promete, porque ela está no meio ainda. Fala, Senhor, nos ajuda. Mas é para perseverar. Deus está nos testando para ver até onde nós vamos. E estamos aqui, graças a Deus. E antes até de estarmos falando também, nosso tema hoje é falar de estarmos desarmados, é desarmamento já. Mas antes, eu de manhã orando pelo culto, orando pela igreja, orando pelas famílias, a gente ora pela irmandade, né, que congrega nesse lugar, e orando pelos irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração tão gostoso. O Senhor, eu dobrada, né, na minha cama, de joelhos, e o Espírito Santo começou a falar, que assim como eu estou viva hoje, assim como você está vivo hoje, é a graça de Deus que está nos sustentando, porque os planos do mal foram frustrados. Mais uma vez, se você está aqui hoje, quem está lá assistindo, quem está aí participando, seja dentro da sua casa, seja no escritório, no carro, não sei aonde, mas se você está hoje, nesse momento, ouvindo a minha voz, é porque os planos do inimigo foram frustrados e Deus está te preservando. E aí veio o texto do Salmo 124, 3 versículos que dizem muito sobre isso, que nós temos que guardar. O Senhor está nos guardando de uma pandemia, irmãos. O Senhor está nos guardando e nos livrando no meio de uma pandemia. O Senhor está nos livrando. E a gente já tem ouvido essa palavra, né? Que Deus está guardando-nos e que é Ele que conta os nossos dias. E olha esse salmo que diz, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A ira do maligno está contra a minha vida, está contra a sua também, está contra a sua. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de Deus, nós estamos respirando Deus, nós estamos falando da palavra de Deus. E a gente está buscando a Deus, e isso irrita o inimigo. Então sempre, eu penso todos os dias, na hora que a gente vai levantar, já existe uma estratégia armada contra nós e contra a nossa casa e contra a nossa família. E se nós estamos aqui firmes e fortes, você está aí firme e forte, é porque o Senhor está nos sustentando. E onde você está e quem está aqui, diga glória a Deus e diga aleluia, porque o Senhor está nos sustentando. Ter hoje o filhotinho lá fazendo aniversário, né, Celcinho? Está hoje o filho fazendo mais um aniversário, tudo bem, no meio da pandemia é o 2º aniversário, mas glória a Deus, Deus está dando esse privilégio. Então que coisa boa estarmos na presença de Deus, é o Senhor que está nos guardando e Deus está, receba essa palavra da parte de Deus, Deus está frustrando os planos do diabo todos os dias, contra a sua vida e contra a sua casa. Porque tem um plano muito grande, arrojado, para acabar com a nossa casa, a nossa família. Então, vamos perseverar e vamos nos desarmar. É essa palavra que o Senhor está fazendo ferver muito no meu coração. Como andar desarmado, né? Nós estamos aqui falando de família. Como nós vamos perseverar e ser abençoado como Deus quer? Vamos lá. Nós vamos falar como nós vamos andar desarmados. Eu começo sempre falando de Adão, sempre tenho que pensar em Adão. Assim como cada um tem o seu jeito de ser aqui, todos nós temos nossas, né, características. E aí alguém fala assim, isso é do pai, isso é da mãe. A Thalitinha mesmo tem a Esther, a minha segunda neta, e ela é a cara da Thalita, tudo igual, só é mais queimadinha, não é branquinha. Meu Deus, falar queimadinha, espero que os mimimi não apareçam, né? Misericórdia, deixa pra lá. Mas enfim, ela tem muita característica da Thalita. Fica mais quieta, fica no canto dela, não é só a fisionomia, mas tem uma característica de personalidade.
Então a gente costuma dizer isso, né? Ah, eu puxei minha mãe por isso, por causa de característica física, ou então por causa de característica de temperamento e tal. Então, na característica espiritual, ouçam bem isso, na característica espiritual, nós temos também herança de Adão. E qual é a herança? Nós, até vamos falar assim, a natureza humana, até comer do fruto, Adão e Eva, eles não tinham maldade, eles não tinham sentimento de inferioridade, eles não tinham orgulho que um trabalhava e o outro mandava, eles não se defendiam se alguma coisa desse errado, era tudo tranquilo. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de falar, eu falei inclusive isso no Gêmeos ontem à noite. É a criança, né? A criança inocente, que hoje a criança inocente não vai até 7 anos como antigamente. Até 7 anos as crianças eram bobinhas, hoje não. Hoje 3 aninhos ainda são bobinhos. Passou dos 3 aninhos já tem uma certa malícia, lamentavelmente. Então, antigamente, né? Muito antigamente, antes de Adão e Eva caírem no pecado, né? Na desobediência, eles tinham uma natureza totalmente inocente. Aí depois, o que aconteceu? Pecaram, repararam que estavam nus, e aí começou apontar para o outro. Que foi? O que aconteceu? E você já sabe toda a história, enfim. Então, nós começamos, a partir daquele momento, eu e você temos uma natureza adâmica, hoje renovados no Senhor, ok. Temos o segundo Adão, que é Jesus, que veio, que transformou tudo, ok. Mas essa natureza, ela não está morta, ela está mortificada. Então, o que nós temos para nos desarmar? Às vezes nós somos defensivos, às vezes acusamos os outros, às vezes interpretamos alguma coisa com maldade. Alguém faz alguma coisa, não tem maldade nenhuma, mas a gente já fica na nossa cabeça, maldando. Nós nascemos armados. Nós nascemos com mimimi. O mimimi que eu falei agora, a gente tem mimimi. Ninguém pode falar alguma coisa da gente que a gente já se ofende. E quanto mais ofendidos, mais armados estamos. Por quê? Porque isso é natureza humana. Só que como cristão, não podemos ter isso. Então eu quero, dentro do texto de Mateus, que nós tivemos, né, a ministração no domingo, eu quero tirar daqui 4 coisas que nós podemos aprender ou rever também, talvez, sobre não estarmos armados, mas andarmos desarmados. Primeira coisa que eu quero confirmar é que Jesus é superior. Vamos lá para Mateus 5, 38 a 41. Diz assim o texto: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereçam-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Então, nesse texto, o que nós estamos vendo? Até Jesus chegar na terra, depois de Adão, depois que o homem começou a caminhar por suas próprias forças, e Deus foi levantando juízes, Deus foi levantando reis, profetas, a favor do povo, para falar através dessas pessoas com o povo, enfim. O que estava acontecendo? Existiam leis verdadeiras, era olho por olho, dente por dente. Tinha um lá, dava um tapa, o outro tinha direito de ir lá meter a mão também. Quantas são as inúmeras histórias que o povo de Deus, né, o povo escolhido de Deus, Israel, tinha alguma situação que outro povo vinha contra eles, e aí Deus falava, pode ir lá e destrói tudo que eu vou dar força para vocês. Não é assim? Não é isso que tem na Bíblia? Então existia isso, era olho por olho, dente por dente. Isso na época da lei. Só que Jesus chegou e ele superou tudo isso. Ele disse, não era assim o natural, o ser humano era assim. E vamos combinar aqui, gente. Já pensou que bom se Deus deixasse, né? Aquelas orações, queima Jesus. Às vezes até a gente acaba fazendo, né? Eu preciso dar minha mão palmatória. Eu sei que eu sou única aqui ou aí, acho que eu sou única. Por favor, orem por mim. Que já desejei o mal de muita gente. Imagina, meu Deus, como que você reconhece, Leonor? Pois é, eu sei que sou a única. Então, por favor, orem por mim. Só que o que acontece, o evangelho hoje, Jesus veio e superou tudo isso. Ele diz assim, antes era assim, agora é para fazer diferente. Então Jesus vem e nos ensina o quê? Meu Deus,
a superioridade do Senhor, a superioridade do céu é totalmente diferente dessa terra. Então eu falo aqui, como é que nós vamos andar desarmados? Pensando que temos que ser superiores igual a Jesus. E como é ser superior igual a Jesus? É aquela história, né? Ah, você sabe com quem está falando? Isso é uma superioridade humana. Eu ser superior, eu estou dizendo assim, olha, sou eu que mando aqui. Olha, eu estou mandando, você trabalha na minha casa, você vai fazer desse jeito e eu com esse ar de superioridade. Dentro de uma empresa, sei lá, em qualquer lugar eu me mantenho lá em cima porque eu tenho a função, eu tenho o título, eu tenho o curso, eu fiz 3 cursos. Isso é a superioridade humana. Jesus vem e na superioridade dele, ele diz assim, não é assim que se faz. É o menor sendo o maior. É o maior servindo o menor. E aí nós não vamos olhar o texto para ganhar tempo, mas em João 13, 4 e 5, Jesus ensina a superioridade do céu. Jesus, ele nos ensina como é que anda desarmado. É ele sendo o Senhor, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O inferno inteiro teme ele. E ele pega, vai lá no meio dos discípulos, se abaixa, tira a sandália do pé dos discípulos e lava os pés dos discípulos. E vamos combinar, né, Sueli, que esse pé dos discípulos que Jesus lavou não é o nosso pezinho limpinho, com a unha feita, dentro do tênis, com o cheirinho bom, né, o talquinho. Não, era pé fedorento. Eram pés grossos, era pé que ficava no meio do deserto, pé com aquelas sandálias da humildade lá, cheia de poeira, que não tinha asfalto. Sueli, você não está de máscara, mas eu estou vendo você só rindo aí. O olho está desaparecido. Pensa aí, Vânia, limpar um pé de uma pessoa que acabou de chegar da rua, assim, de uma pessoa da rua. Não pensa? Pois é, tem que pensar. Porque é essa superioridade que Jesus mostrou. Superioridade não que eu sou e eu mando. Não, superioridade que eu sou, eu posso ter toda a ousadia, toda a autoridade, mas eu tenho que me abaixar e fazer algo que é superior. E aí é a segunda coisa, como é que a gente anda desarmado? É a segunda coisa que nós vemos aqui. É Jesus quebrando o protocolo. Versículo 43 e 44 diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhe digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Não é tudo errado na nossa concepção humana, está tudo ao contrário. Pensa naquela vizinha que você tem dificuldade. Pensa, vou falar, o marido difícil, a esposa difícil, o filho difícil, porque nós estamos falando de família. Olha a dificuldade que está aqui, para nós enquanto pessoas humanas. O Senhor vem e quebra protocolo. Essa questão é muito séria, porque assim, para quebrar protocolo, o que o Senhor fez, Ele veio nos ensinar o caminho inverso do que o mundo ensina. Em casa a gente recebe ensinamento. Respeite os mais velhos, respeite esse, respeite aquele. Tudo isso é orientação de família. E ótimo, está tudo certo. Mas Jesus não está ensinando essa coisa normal. O Senhor está ensinando uma coisa fora do normal. Que é aquela história, né, de repente, seja qual a função que você esteja, que alguém esteja, de liderança. E a liderança, quando ela é conquistada, é uma pessoa que tem a autoridade, um pai que tem autoridade, uma mãe que tem autoridade, um chefe que tem autoridade. Mas ele não vai ficar dizendo assim, olha, sou eu que mando aqui, eu quero assim. Não. As pessoas olham para ele e reconhecem, porque é uma autoridade investida de quê? De simplicidade, de humildade. Foi o que Jesus fez. E aqui ele quebra o protocolo porque ele diz exatamente isso. Olha aí, você está amando seu inimigo, amando seu amigo. Não é isso que eu estou dizendo, eu quero algo diferente. E é muito interessante pensar que dentro de casa, quando a gente tem filhos pequenos, né? Eu não tenho mais faz tempo. Mas voltando, né, a Esther, vou voltar a Estherzinha, minha neta, de 3 aninhos, ela não fez 4 anos ainda. Thalita, de repente, de vez em quando, tem que dar umas lambadinhas, né, como a gente costuma dizer em casa, né, Thalita? A Dani, né, que tem as pequenininhas também, os pequenininhos, na verdade, 3 aninhos também, né? Esses ainda, eles fazem umas artes já, né? A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. A criança já nasce, como eu já falei, né, o pecado de Adão. Então ela já nasce com uma certa malandragem, que a Bíblia fala de estultícia, fala de expertise.
Então é a vara da disciplina, é o disciplinar, é o corrigir que vai consertando. Então nessa hora, dessas 3 pessoinhas aí que eu estou citando, né? Os gêmeos da Dani, a João Pedro e a Maria Rosa, que eu chamo, Maria Flor, e a Esther, são pequenininhos, mas em casa, por eles serem, né, ainda inocentes, ainda que precise, mesmo no meio da inocência, levar a lambadinha, não dura muito tempo. Ele chora, mas depois pede o quê? Colo da mãe. Não é assim, Thalita? Não é assim, Dani? Não vou falar nem da Cris, que a Cris já tem tudo moça em casa, né? Mas é interessante que assim é o procedimento de quem deve ser um cristão desarmado. Um pai, uma mãe, um filho, todos nós, uma desavença entre marido e mulher, quando um está cheio na tampa lá e vem com desavença, pode até se chatear um pouquinho, mas depois a gente mesmo que foi de repente ofendido, como disse a Su no começo, é a gente que foi ofendido que tem que ir lá e abraçar, beijar. Aí eu estou vendo uns balãozinhos poucos aqui dizendo assim, é ruim, hein? É ruim, hein? Estou vendo os balãozinhos aí também. É ruim, hein? Pois é, não é ruim não, é isso. É isso que está aqui. É mesmo, porque dentro de casa às vezes se sente lesado. Sente ou não sente? Quem está aqui? Sente-se lesado ou não? Ou com quem você está casado, ou seus filhos, ou com quem você convive, é super santo, maravilhoso. Hã? Se sentem lesados? Os que estão aqui, eu estou vendo as cabecinhas assim, atrás das máscaras. Os olhinhos já estão respondendo. Pois é. Mas, no meio de uma pandemia, o Senhor nos traz um ano inteiro de uma palavra sobre comunhão, comunidade, relacionamento. E aí eu estou aqui para dizer para você, adianta ficar aqui no meio de todo mundo e todo mundo dizer assim, ai que delícia, que palavra maravilhosa, mas não é isso que Deus está pensando aqui. Quando nós falamos de protocolo, não é uma pregação. Eu ficar falando isso aqui, depois eu ir para minha casa e eu fazer ao contrário, que vantagem tem? Mas é isso que Deus quer no meio dessa pandemia, que se levantem cristãos desarmados quanto à questão relacionamento familiar primeiro, para a gente poder não pregar aqui com o microfone, mas pregar em casa. Porque vir aqui falar palavras boas e pegar, né, e ter uma eloquência e pegar estudos e falar numa linha de raciocínio bem interessante e todo mundo fica e batendo palma, ótimo. Mas o Senhor não está aí, o Senhor não está olhando para mim agora e meus pontinhos não estão indo lá na minha coroa, né, as minhas pedrinhas não estão indo porque eu estou aqui pregando. Porque de repente eu estou até convencendo alguém, estou até de repente trazendo uma palavra fortalecedora, renovadora para alguém. Deus não está nem aí com o que eu estou falando, entre aspas, estão entendendo o que eu estou falando? E sim, a minha ação no dia a dia, porque a pregação, todos nós temos o direito a pregar todo dia. O nosso púlpito é dentro de onde nós caminhamos, na nossa casa, no nosso trabalho, no meio da família, nosso púlpito é esse. Pregação por pregação, está cheio por aí. Aliás, é o que mais tem ultimamente, inclusive na internet, porque agora é essa a saída. Mas o Senhor está esperando nosso desarmamento quando a gente recebe aquela afronta, aquela palavra que não merecíamos. E às vezes merecíamos também. Porque quem é o santo aqui? Ninguém. Então é isso que nós precisamos entender. Quebrar protocolo, como o Senhor fez, é fazer algo que a pessoa não está esperando. Alguém faz alguma coisa, né? Alguém pode falar com aquela grosseria, mas está esperando, né? Fala assim, opa, eu dei a espadada, agora vai vir. E você simplesmente desarmado. Oh Deus. Olha, o melhor tapa na cara que a gente pode dar é exatamente isso. É dar a face do outro lado, é isso. Quando Jesus fala, bate de um lado, vai para o outro, é exatamente isso. É muito tremendo pensar. Fácil? Deixa eu ver aqui se alguém diz, é fácil? Para mim não é. Alguém aqui? Alguém mais santo que eu? Ou estamos todos no mesmo nível? Não é fácil. E lidar com gente difícil ainda. Tem pessoas que ainda são fáceis de lidar, né? Dentro de casa ou no trabalho. Tem pessoas que são fáceis de lidar. Que ela dá aquela brigadinha, daqui a pouco fica bem. Mas e tem umas que, meu Jesus amado. Ou você cede, porque a outra não vai ceder nunca. Já viram isso? Eu sou obrigada a dar risada. Mas enfim, vamos para a terceira forma de desarmamento. Uma coisa que eu fiquei imaginando e pensando hoje. Queridos, Deus não está fazendo uma experiência para ser pai. Deus é o nosso pai. Mas sabe quem está vivendo na experiência? Nós.
Deus é pai, mas nós é que estamos aprendendo a ser filhos. Quantos filhos de Deus, aí eu não posso ver, né, quem está do outro lado, mas quantos filhos de Deus tem aqui? Eu sou uma. Somos filhos de Deus? Ok. Só que isso não nos vale para ficar se achando. E quantas vezes, né, todos estão no mesmo nível, no sentido de estamos nesse treinamento de filhos de Deus. Por que eu estou dizendo treinamento? Porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. E às vezes tem alguns que se acham, se valem, né? Porque tem, assim, um tempo com Deus mais apurado, lê mais a Bíblia, ou porque está sempre pregando, porque faz uns labaxéia a mais que os outros. Aí começa a se achar que é mais filho de Deus do que o outro. Não, meu querido e minha querida, e não para mim também. Nenhum de nós somos mais filhos do que outros. Todos nós que reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos num treinamento. Então não adianta ficar se valendo. Até eu coloquei aqui, e é interessante, que bom, para poder não esquecer. Quando nós estamos aprendendo ainda a ser filhos de Deus, é muito diferente de nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Quem fica tentando provar isso ainda está no início do processo. É o que eu falei agora, só está escrito diferente. Porque assim, eu entendo que eu tenho um tempo de evangelho. Eu vou usar ainda meu exemplo dentro de casa para não comparar com irmãos. Mas exemplo, eu tenho uma vida de evangelho de 40 anos. Thalita, minha filha, semana que vem vai fazer quanto mesmo? 30 e quanto, filha? Ah, isso que ela não quer que fala. Vai fazer alguns 30 e poucos. Eu vou fazer essa comparação, que eu acho que eu sou muito mais crente do que ela. E às vezes eu olho para ela, ela tem umas atitudes que eu falo, uau. Eu falo, meu Deus, eu preciso aprender isso. Entende o que eu estou falando? Não é simplesmente nós temos um tempo com Deus, e porque eu tenho mais tempo na igreja, um tempo de carteirinha, porque eu estou pregando, ou porque eu sou líder de um departamento, ou isso ou aquilo, eu vou me comparar com alguém. Não. Eu continuo na fila, você continua na fila. Nós estamos treinando todo dia a sermos filhos de Deus. Qualquer tropeçada, o que vai acontecer? A gente deixa de ser. Deus não tem tropeço, Ele é Pai e vai continuar sendo o nosso Pai. Pai de todos, e nem todos querem ser filhos, mas nós queremos ser filhos. Estamos na condição de filhos, mas só teremos certeza disso quando findar essa vida aqui. Porque qualquer momento, se a gente der uma titubeada, a gente perde. Para a gente não perder, como que a gente faz? Tem que viver desarmado. E o melhor laboratório de experiência para sermos filhos de Deus é aonde? Dentro da nossa casa. É lá que não tem filtro, é lá que a gente fala todas as cobras e largadas que a gente tem vontade de falar, é lá que a gente não fica com os S's e R's tudo acertadinhos, bonitinhos, a gente fala tudo direitinho. Não, lá a gente fala sem filtro, sem se preocupar. E lá nós somos nós mesmos. Não estou dizendo que nós, enquanto aqui, nós somos todos uns farsantes, mentirosos e mascarados. Quer dizer, mascarados somos, né, nesse momento. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem o quê? Tem uma etiqueta, né? Tem boas formas, né? Boa maneira. Dentro de casa, não é exigido de nós, porque a gente fica mesmo à vontade. Mas o estar à vontade é o nosso laboratório. Começando em casa, se você em casa é desarmado e está aprendendo cada dia a ser desarmado, onde você andar você vai ser bênção e vai realmente pregar o evangelho do Senhor. Começando em casa. E eu quero embasar isso que eu falei agora sobre Deus é Pai, e nós estamos nesse cursinho aí, estamos no aprendizado. Nesse texto de Mateus, os 2 versículos, 45, 46 e 47, diz assim, vou ler o 44 para entender. Eu, porém, vos digo, amem seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E o 47. E se saudarem somente seus irmãos,
O que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Então aqui o Senhor está nos dando realmente uma clareza. Olha, para mostrar que vocês são meus filhos, não fiquem só agradando quem agrada, não fiquem só cumprimentando quem cumprimenta, não trate bem só quem trata bem você. Por quê? Porque isso qualquer um faz. Qualquer um aí na fila do pão faz. Mas é difícil, né? Ouvir uma reprimenda, ouvir uma não quero falar a palavra bronca, mas eu digo uma exortação. Ouvir um direcionamento que a gente não gosta. Fulano, sua atitude naquele momento e tal. E cristão precisa fazer isso. Você concorda, Su? Cristão tem que falar para o outro. Falei, você está com mimimi aí, que história é essa? Só devia estar desenvolvido aí essa área, para com isso. Então ouvir essas coisas não é bom, a gente não gosta. Mas é isso que a Bíblia está falando. Quando você ouvir, mesmo ouvindo, você tem que depois dizer, obrigada. Puxa, que bacana. Ainda que não fique contente, mas tem que olhar desarmado. E não já ficar preparando o bote, né? Sabe aquele negócio? Peraí, fez? Me aguarde. Me aguarde. Passa tanta coisa na minha cabeça sobre isso, mas deixa eu ficar quieta, né? Vamos lá para o quarto e último ponto aqui sobre sermos desarmados, né? Ser desarmado é uma coisa interessante, que não é ser o mesmo que recíproco. O que é reciprocidade? O que é reciprocidade? É a gente fazer para o outro o que o outro faz com a gente. E esses tempos atrás eu andei pensando nisso. Ser recíproco parece uma coisa bacana, mas é uma coisa bacana desde que alguém faça uma coisa boa. Porque se você é recíproco e uma pessoa recíproca, você vai meter a mão em quem meteu a mão em você. A hora que dá um tapa na sua cara, você vai lá dar outro tapa na cara. E isso não é, na verdade, estar desarmado. E o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 12, eu gosto muito dessa lei aí. É uma lei áurea, chamada de uma lei suprema. Diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros vos façam, ou vocês façam, já está até decorado, né, para mim. Façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Ou seja, é muito interessante sair da reciprocidade. E olha, eu vou aqui fazer uma afirmação. Reciprocidade, diante dessa palavra de ser desarmado, é pecado. Porque eu vou ser boazinha com quem é bonzinho, e vou ser ruim com quem é ruim. Eu vou cumprimentar quem me cumprimenta. Quem não me cumprimenta, não estou nem aí. Então a gente precisa muito bem, nessa tarde, pensar o seguinte. Meu marido esqueceu meu aniversário? Não me cumprimentou de manhã, não deu nem beijão, não deu bom dia. Chegou na igreja, disse que a outra fulana lá era bonita e nem falou nada de mim, eu pus a roupa bonita. Eu estou assim, variando aqui, né? Só dando uma pensada e só realmente colocando alguns poucos exemplos das bobagens e das besteiras que a gente acaba deixando passar e perde o nosso tempo. Eu me lembro, para encerrar aqui, quando eu era bem nova ainda, casada com o Joel, recém-casada, e eu brigava muito. Vocês acham que não, né? Nossa, por que será? Esse amor, esse doce de pessoa, pois é, nem imagino, né? Pois é, mas eu era muito briguenta. Meu Deus, como eu brigava, tadinho dele. Tudo eu brigava, tudo mais um pouco. Com a sombra dele eu brigava, Rosinha, com a sombra dele. E um dia, para mim foi muito marcante. Nossa, faz tempo que eu não falo sobre isso. Foi muito marcante para mim, que a gente estava viajando. E como toda esposa, gosta de um presentinho, né? Mulher mais romântica e tal. E ele comprou um quadrinho para mim, um quadro não, acho que era um cartão, assim, nas entradas, né? Nas paradas de posto. E eu fiquei feliz. Ele falou assim: olha, eu comprei para você. Mas eu fiquei feliz, Regina, muito feliz. E aí eu abri o cartão. Não lembro quanto tempo de casado, sei que já tinha as 3 pequenas. E eu abri o cartão, Cris. Quando eu abri o cartão, ele deve estar até hoje guardado por aí, rodando no meio das minhas coisas. Estava escrito assim: meu querido diretor, Celso Luiz,
todo fofinho, né? Aquela alegria. Ai, recebi um cartão. Nossa, tudo de bom. Ai, que bom. Qualquer coisinha a gente gosta, né? Quando eu abri o cartãozinho, coraçãozinho na frente, lindo e maravilhoso. Quando eu abri o cartão, estava escrito. Olha, eu acho que vocês aí estão me olhando assim também. Que está todo mundo aqui nem respirando, querendo saber o que estava escrito no cartão. E no cartão estava escrito: para que tanta briga, se é tão melhor viver em paz? Ângela. Eita, mas foi. Eu fiz aquele meu expectativa de romantismo, né? Aquele negócio da musiquinha do nosso diretor aí. Agora não, na hora do culto não. Mas ele faz oin, 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 oin. Meu Deus. Aquilo para mim foi muito difícil. Foi muito complicado. Eu ler aquilo, Sueli, para mim foi uma afronta e ao mesmo tempo foi uma surpresa. Por quê? Porque eu não me achava briguenta. Era normal para mim, era normal ser chata como eu era. E aquilo foi um divisor de águas. Não digo que eu melhorei, né? Mas eu tomo um Brastemp, eu acho. Daqui a pouco eu melhoro mais. Mas foi tão interessante que, quando eu vi aquilo, eu percebi o quanto eu estava incomodando meu marido. Porque eu brigava e ele fazia o quê? Ficava calado? Para quem conhece Joel Estevanato, pensa, ele ficava calado. Dani, você acha que ele ficava calado quando eu brigava? Que pena que não estou filmando ninguém aqui. Mas aquilo foi tão interessante que aquele cartão mexeu comigo. E acho que não naquela época, mas de lá para cá eu fui aprendendo sobre isso. Não retribuir o mal. Porque para mim, eu estava retribuindo o mal. Para mim, enquanto eu reclamava de alguma coisa e ele retrucava e ele me devolvia, eu achava que ele era errado. E eu entendi ali que eu estava errada. Porque eu estou falando, lembrei disso agora, não estava nem pensando, mas eu lembrei. Porque Mateus 7,12 hoje faz toda a diferença na minha vida. E eu falo isso como um testemunho. Não podemos ser recíprocos, temos que ser desarmados. Porque sempre acontecerá dentro de casa alguma situação que não é boa. Por quê? Porque nós mudamos, nossos hormônios mudam, nossa forma de viver muda, os problemas aparecem. Que seja nós, que você que está ouvindo e cada um que está aqui ouvindo, sejamos os primeiros a baixar a guarda. Sejamos os primeiros a olhar para nós mesmos. E não sermos recíprocos. Brigou? Porque eu falava alguma coisa, ele falava. Aí ele falava, eu fechava a cara. Lógico. Mas quem falou primeiro? Eu. Está dando para entender o que eu estou falando? Está dando para entender o que é nós estarmos desarmados? Não estou dizendo com isso que nunca mais eu usei meus 38, não. Estou dizendo isso. Daquele dia nunca mais. Claro. Você já teria ido para o céu, né, gente? Claro. Mas eu estou dizendo que mudou muita coisa aquela atitude daquele cartão. E eu quero orar, porque nessa tarde eu quero e espero em Deus que a bênção que eu tenho hoje na minha casa, a bênção que eu tenho hoje na minha família, os meus olhos sendo agora despertados e abertos, e eu andando mais desarmada um pouco, que a bênção que eu tenho na minha casa, você tenha na sua casa. Eu posso pedir isso. Pai, eu quero chamar a tua presença nesse momento, onde forças do mal tentam tanto contra a nossa família, tentam tanto contra a nossa casa. E nós, e muitas vezes, Deus, somos levados a olhar para nós e não nos desamarmos, mas cada dia termos armas até nos dentes, para ferir, para maltratar, para revidar. E às vezes, Deus, como naquele dia, naquele fatídico dia, Deus, que eu pude ter a experiência de perceber que tudo dependia de mim e que eu estava errada, e eu olhei para mim. Que cada pessoa, cada esposa, cada marido, cada filho nesse momento, Deus, possa estar olhando para si e possa ter um compromisso contigo de se desarmar. Não é fácil, não estou dizendo nada simples, mas ter a tua essência, Pai, para permanecer abençoado, permanecer casado, permanecer feliz dentro de casa, é necessário fazer com que sejamos realmente superiores. Não segundo o mundo, mas segundo o Senhor e o teu exemplo, Pai. Eu oro assim, declarando as famílias aqui
representadas é aquelas que estão escutando, abençoadas e desarmadas, Deus. Porque sabendo que podemos nos desarmar, nós não vamos ser, ó Deus, motivo de escárnio do inimigo, mas é o Senhor que vai ser glorificado em nossa casa. E eu sei que todos aqui e todos que estão escutando essa palavra desejam te glorificar. Então nos ajude a andarmos desarmados em nome de Jesus. Amém.